Então, galera, esse aqui é o quarto workshop do grupo. Hoje é o grupo do Glória e o tema de hoje vai ser como fazer um to-do list com Fruit. Então, vou deixar a palavra para as meninas. Podem começar. Olá, gente. A gente é o grupo do Glória, como o Renan falou. Eu sou a Bárbara, Cassie, Isabelle, Cassie e a Ana Júlia. Elas fazem engenharia e eu faço um curso no IFB de Sistemas para a Internet. E hoje a gente vai apresentar como fazer um to-do list, né, que seria uma lista onde você exclui, deleta, com TypeScript, e o nome disso que a gente vai fazer, né, o root, é um acrônimo que ele lida com operações básicas de um sistema. No nosso projeto que a gente faz no Glória, a gente só usa o create e o read, que é criar novos dados e ler novos dados, né, interpretá-los. Mas nesse workshop a gente vai falar sobre o create, o read, o update e o delete, né, que é o update é atualizar e delete é apagar. E aí, antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre as dependências que a gente usa, né? O que a gente vai usar para desenvolver. A gente vai usar o TypeScript. TypeScript é uma linguagem de programação tipada que se baseia em JavaScript. E o motivo da gente usar o TypeScript é porque ele possui uma tipagem segura, ou seja, ele previne que as nossas aplicações tentem operar relacionar. Eles previnem que a nossa aplicação elas tentem fazer operações inválidas, né? E previne possíveis erros futuros. A gente vai usar o Node.js junto com o Node.js e o TS Node e o Express. O Node.js é um software de código aberto que é projetado para construir aplicativos em redes escaláveis. Entre uma das suas características principais está a possibilidade de criar aplicações autossuficientes sem a necessidade do navegador. E aí, junto com o Node.js, né, a gente usa 3 ferramentas, que é o Node.js, que é uma ferramenta que ajuda a desenvolver aplicativos baseados em Node.js, reiniciando automaticamente o aplicativo Node quando a gente faz novas alterações no diretório. O TS Node, que é também uma ferramenta utilizada no Node.js, que compila o TypeScript, né, interpreta o JavaScript e reinicia o projeto toda vez que um arquivo é modificado. E o Express, que é um framework popular, que é uma biblioteca com várias coisas que a gente pode utilizar dentro da nossa aplicação. Todas essas dependências a gente consegue ver na pastinha do nosso projeto que está lá no GitHub, que é Package. Então, pessoal, eu vou explicar para vocês como está organizada a arquitetura do nosso projeto. A arquitetura do projeto está dividida ali em source, se você puder ver. Renan, tira só em source a gente vai ver ali a camada de controle, o database e o repositório. A gente vai ter as rotas dos serviços e eu vou falar um pouco sobre o app.ts e vou programar ele aqui também para vocês. A parte de controle. Os controles são responsáveis por gerenciar as requisições HTTP recebidas e definir a lógica que será aplicada a essas requisições antes de retornar uma resposta. E eles utilizam serviços para processar informações e chamar os métodos dos repositórios que interagem diretamente com o database. E o database é a camada onde os dados são armazenados e gerenciados. Pode incluir a configuração de conexões com banco de dados, esquemas e modelos. E os repositórios se conectam a essa camada para executar operações de CRUD, que, como a Bárbara falou, é o Create, o Read, o Update e o Delete. E o repositório atua como um intermediário entre a camada de serviço e a camada de database. Ele contém métodos para acessar, manipular e retornar dados do banco de dados, e é chamado pelos serviços para realizar operações específicas do banco de dados. Já as rotas são responsáveis por definir os endpoints da API associados aos métodos dos controles. E elas importam os controles e direcionam as requisições HTTP para o controller apropriado com base no endpoint acessado. E os serviços contêm a lógica de negócio da aplicação. Eles são responsáveis por realizar as operações complexas e coordenar as chamadas aos repositórios. E eles são chamados pelos controllers para aplicar a lógica de negócios às requisições recebidas. No nosso arquivo.ts, que eu vou mostrar para vocês, a função dele é que ele é o ponto de entrada da aplicação. Ele configura e inicializa o servidor Express, configura o middleware, que a gente não vai usar aqui, mas se tiver, ele vai configurar o middleware e define as rotas principais. A ligação dele é que ele importa as rotas e os middlewares necessários para a aplicação funcionar corretamente. Aqui no código, vai aparecer aqui no meu ou no seu? Acho que vai aparecer. Então, aqui no código, na nossa primeira linha, eu vou colocar
como vai acontecer a importação do Express, que a gente importa o módulo do Express, que é um framework, para construir aplicações da web, APIs no Node.js. E aqui a gente tem o Course, que é uma IDE para habilitar o Cross-Origin Resource Sharing na nossa aplicação, permitindo que ela seja acessada por outras origens. Aqui a gente tem a parte da importação da rota, que vai ser pelo ponto routers. E aí a gente vai fazer essa importação definindo o arquivo do to-do router, onde estão configuradas todas as rotas da nossa aplicação. Agora a gente vai para a parte do app, né? A gente vai ter aqui o Conchep Express. A gente cria uma instância da aplicação Express e ela será a nossa aplicação principal. E vai ter o app também do Course, que vai ser que a gente adiciona uma middleware Course na nossa aplicação para permitir requisições de outras origens. O JSON também, em que a gente adiciona esse middleware à nossa aplicação para que ela consiga interpretar requisições com corpo em JSON. E o router também, que define as rotas e associações aos controllers. Quando a gente vai para o post port, que a gente vai definir a porta no qual o servidor irá executar e utilizamos a variável de ambiente port, se tiver definida, ou o 5050 como padrão, né? E o app listening, que a gente vai iniciar o servidor para que ele comece a escutar as requisições na porta definida. Quando o servidor está pronto, ele imprime uma mensagem no console indicando que está rodando a porta utilizada. Isso, beleza? Tá, então agora a gente tem que configurar todas o banco de dados mesmo que a gente vai armazenar os itens que vão ser adicionados. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Então, um segundinho. Vou compartilhar só no terminal aqui. Nós optamos por usar o Postgre, mas você poderia usar qualquer um que você preferisse. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar esse banco de dados. Então, eu vou entrar no terminal PSQL do Postgres. Então, se você já tiver instalado, ele segue por aqui. Senão, você vai lá na página do PostgreSQL, faz o download de acordo com o seu sistema operacional. Aí eu entrei no terminal do Postgres, eu vou criar um database. Aqui dentro a gente programa em SQL. Então, eu vou usar DB. E agora eu vou entrar dentro desse database. Beleza? Estou dentro do banco de dados que eu estou criando, eu vou criar a tabela. Nesse banco de dados a gente tem uma única tabela, em que a primeira coluna é um ID, um identificador numérico, que é gerado automaticamente para cada um dos itens adicionados, e a segunda coluna é um item tipo texto, que não pode ser nulo. Então, vou fazer um create, o nome dela vai ser tudo. E aí, então, primeiro coluna vai ser um ID, do tipo serial, ou seja, esse escala numérico, que aqui dentro o Postgre já vai fazer ele se auto-incrementar. Vai ser uma chave estrangeira. E o item, que é do tipo texto, ele não é nulo. Beleza, criei nossa tabela, agora eu posso fazer isso aqui. Seria pede tudo, todas as colunas, dá. E a gente pode ver então as duas colunas que eu criei, né, em preenchido. Então a gente pode fazer uma sessão de teste, né, para ver se está funcionando. Então, search, o nome da tabela, a coluna que eu vou estar inserindo, os valores, eu vou adicionar só um item, beber água, inserir. Aí eu vou ver se apareceu mesmo, conferir. Beleza, isso deu certo. A outra coisa que a gente tem que fazer é criar um usuário para interagir com esse banco de dados, que a gente vai utilizar esse usuário dentro do código. Então eu vou criar esse usuário. Primeiro eu vou sair dentro do banco, aí eu vou entrar aqui no terminal de novo do Postgres e vou criar esse usuário. Então quando eu mando é create user, aí o nome do seu usuário, vou colocar aqui o nome de user, to-do list, pode ser qualquer nome que você quiser, com senha, isso é importante. A senha, 1, 2, 3, 4. Outra coisa que eu tenho que fazer é dar os privilégios para esse usuário poder acessar esse banco de dados. Então, isso é branch, connection, database, to-do, db, to user, to-do list. Feito isso, é basicamente isso. Está configurado, já tem os seus dois usuários. E esse usuário, e essa senha você vai utilizar no seu arquivo.env, que eu vou deixar para a Ana mostrar, que está compartilhando só aqui no meu terminal. Abre a legenda no seu terminal só para mostrar o seu VS Code, sabe o seu erro. Foi.
Mas se você observar lá no Envy, tem aqui o database URL, esse Postgres é por causa que é um banco de dados do PostgreSQL. Esse teste é o nome do usuário, então você substitui, por exemplo, pelo user to do list que a gente acabou de criar. 2 pontos, 1, 2, 3, 4 é a senha que você colocou na posição 2, 3, 4. Aí o localhost 5432 é a porta que está rodando e por fim o ToDoDB, que é o nome do banco de dados. Então se você optar por mudar o nome do banco, lembra de mudar que também senão vai dar erro. Basicamente isso. Agora nós vamos estar mostrando, botar, né, para o código, a parte do TypeScript, e eu vou mostrar aqui o arquivo de rotas, que são as rotas que são utilizadas lá no app que a Cassie importou para lá. Eu vou estar criando aqui um objeto e depois ela vai ser exportada. Aqui eu importei a rota da biblioteca Express e eu vou importar também o título controller, que vai ser um objeto que eu ainda vou criar na pasta controllers. Aí o objeto rota vai ter as funções de ponto post, que vai criar a rota do to-do controle.create, que vai criar uma tarefa na nossa lista de tarefas. O get, que vai estar lendo. Vai criar a rota do controller.read, que é a função que vai ler a nossa lista de tarefas. Ponto root, ela vai estar usando o ID, e ele vai estar criando a rota do to-do update, que é o que vai fazer a atualização. E tem o ponto de delete. Ele também vai estar usando o ID e vai estar criando a rota. Tudo controle.delete. A gente usa delete porque delete é uma palavra reservada. E aqui ela vai estar exportando a rota, que vai ser usada lá no app. Depois disso, eu vou estar fazendo o controller, que vai estar importando do ToDoService, que ainda vai ser feito, o objeto ToDoService, e está importando também o requisito e responde da biblioteca Express. Então, na função de criar, vai ter o requisito e a resposta. Aí aqui eu vou estar criando um item da nossa lista. Ele vai pegar o item que o usuário escolher através do requisito do corpo. Depois a gente vai chamar o ToDoService. E ele vai criar o item através do parâmetro. Ele vai estar chamando o ToDoService, a função create, né, o método create, o parâmetro item, que é o item que o usuário escolheu. E aqui a gente vai fazer o resultado em caso de erro. Essa é a resposta que vai ter em caso que o to-do list retorne um erro.
ele vai retornar o erro 400. Caso não ocorra a criação da lista. O to-do service vai enviar que ocorreu um erro, aí vai aparecer esse erro 400. E caso dê tudo ok, ele vai retornar no status 200. Não, 201, desculpa. Então vai ser um resultado que, ok, o dado foi criado. A tarefa foi criada, né, na nossa lista. E as próximas tarefas, para não perder muito tempo, eu vou copiar e vou explicar aqui linha por linha. Aqui é a nossa função que vai ler as tarefas que estão na nossa lista. Então aqui ele vai chamar o to-do service read, que vai estar lendo, e se ocorrer algum erro, ou seja, não conseguir ler, aí vai aparecer o resultado 404 na tela, que indica que o to-do service não leu corretamente. E vai retornar o status 200 caso ocorra tudo certo. E a próxima função é o update, que é atualizar. Aqui vai ter o item, que vai ser entrar no requisito do corpo, e tem o ID, que vai ser um parâmetro, né, que é gerado automaticamente pelo banco de dados, como a Isa falou. Só que ele vem como string. Então a gente renomeia como passe ID e transforma no string através dessa função passe ID. E aqui chama o to-do service para estar fazendo atualização naquele ID e daquele item. Caso ocorra um erro, que o item não seja encontrado, ou a falha atualizar no item, vai gerar o erro 404. Se der tudo ok, se ocorrer outro erro qualquer, vai gerar o 400. E se der tudo ok, vai aparecer o 200. E o delete é igual o update. Vai ter os requisitos de parâmetro, também do paciente, que também é um string, que é transformado. Quer dizer, nesse caso, para deletar, a gente vai ter só o requisito dos parâmetros, que é o ID. A gente vai selecionar aquele ID daquele item da lista de tarefas, aí vai estar transformando no string, e no resultado, se der um erro do item não ser encontrado ou falha alguma ao deletar aquele item, vai aparecer o 404. Se ocorrer mais algum erro, é o 400, e depois, se der tudo ok, se o item foi deletado com sucesso, aparece o 204. E aqui a gente vai estar criando um objeto que vai exportar esses métodos, create, read, update, delete, que a gente criou agora, e vai estar exportando o controller, que é o que foi usado lá na rota. Agora a gente vai estar continuando. Beleza. Agora a gente vai vir aqui para a rota de serviços. Essa rota aqui é responsável por toda a lógica de negócio da nossa aplicação. Então, aqui vai ter as verificações para caso o usuário queira criar ou editar algum item, precisa ter alguns requisitos. E no caso aqui, nós recebemos por parâmetro os valores que foram passados para a gente lá no controller. O controller estava dando aqui o nosso status de sucesso, o nosso status de erro. Mas a mensagem de erro que vai ser, que são várias possibilidades, vão ser definidas aqui justamente na rota de serviço. Então, essas informações foram mandadas no controller para essa nossa próxima camada, vão ser utilizadas para que possamos fazer o tratamento dos dados que vão ser enviados pelo usuário quando ele estiver fazendo o uso dessa lista.
Então, primeiramente, nessa função aqui de criar, nós estamos recebendo o item, que é uma string, ou seja, ele vai ser uma frase. Vamos fazer a primeira verificação. Se negação de item. Então, isso aqui vai estar verificando se o item ele for um booleano falso, se ele for vazio, certo? Então, não tem nada escrito no campo de item. É essa verificação aqui que ele está fazendo. Caso isso aqui seja o caso, nós vamos retornar uma mensagem de erro. Então, esse erro aqui é o que vamos estar definindo e vai parar de ter esses errinhos aqui no controller uma vez que salvarmos isso aqui na nossa camada de serviços, porque ele está chamando essa variável erro daqui, certo? Então, esse erro aqui, caso o item não exista, vai ter uma mensagem que seria o campo está vazio. Essa mensagem aqui vai aparecer para o usuário e indicar qual que é o erro que ele está cometendo. Aí, vamos criar uma constante aqui, que eu vou chamar de validate item, porque estamos validando que o item seguiu o que ele precisava seguir, né, para poder ser criado. E ela vai ser uma função assíncrona, ela vai ter que esperar uma resposta do nosso banco de dados. Né? No caso aqui, ela vai estar esperando do nosso repositório a função create. E essa função aqui, ela precisa receber esse item como parâmetro, certo? Porque na nossa próxima camada, que é de repositório, ela vai pegar esse item, que foi, no caso, o valor que o usuário inseriu, certo? Para poder fazer a nossa query e inserir essa informação no nosso banco de dados. E, por fim, nós vamos retornar aqui o dado, ou data em inglês, que vai ser o nosso validate item, que no caso é o nosso item validado. Essa daqui é a nossa função de criar o nosso item. Agora, nós vamos ter a função de read, que ela só vai ler a informação que o usuário já colocou, né? Se ele colocou um item ou mais itens, esses itens todos vão aparecer na chamada dessa função aqui. Então, aqui vamos criar uma constante items, né, que vão ser vários itens. Ela também vai ser uma função assíncrona, ela vai estar esperando do nosso repositório a função read. E essa função aqui, ela vai pegar os nossos elementos, através de uma query, que estão no nosso banco de dados. Vamos fazer uma verificação para garantir que as regras de negócio estão sendo seguidas. Caso o tamanho dos nossos itens sejam iguais a 0, então o comprimento de itens for 0, nós vamos retornar uma mensagem de erro, que é ainda não há itens na lista. Então, quando essa daqui for a primeira ação do usuário, não vai ter ainda informações, certo? Não vai ter um array de tarefas, de itens nessa nossa lista. Então, ele vai ser vazio. Depois dessa verificação, nós vamos enviar os itens para a nossa próxima camada do repositório. Aqui a gente tem a função de atualizar. Ela é um pouquinho mais longa, então eu vou copiar ela e passar linha por linha para a gente ser um pouco mais dinâmico, certo? E essa função aqui, na nossa função update, o que ela está validando? Primeiramente, usando essa negação aqui para o ID e para o item, que são os valores que estamos recebendo por parâmetros. Caso não exista um ID que o usuário está sinalizando, porque na hora que ele for fazer essa atualização, ele vai ter que dizer qual que é o item da lista especificamente que ele quer fazer essa alteração. Caso seja um ID inválido, ele vai retornar esse erro aqui, que é o ID não encontrado. Por exemplo, eu tenho uma lista com 9 elementos e eu quero fazer a alteração do 13º elemento. Ele não existe, então eu vou ter essa resposta aqui, essa mensagem de erro. E caso meu item também esteja vazio, né, minha string esteja vazia, eu vou receber a mensagem de o campo está vazio. Agora eu vou criar nessa linha aqui uma constante chamada existing item, ou seja, item já existe. Ele vai ser uma função
vai ser um método assíncrono que vai buscar no meu repositório através dessa função aqui, find by ID, que vai procurar no banco de dados através do ID algum item específico e vai associar essa informação para minha variável existing item. Caso essa variável aqui seja falsa, ou seja, não existe esse item que o usuário está procurando, eu vou receber um erro, item não encontrado. E eu também vou ter uma constante update item, que, novamente, assíncrona, vai pegar lá do meu repositório essa função update, que vai receber o ID e o item de parâmetro, certo? E caso ela seja falsa, seja vazia, vamos ter um erro na hora de atualizar esse item e, por fim, vamos retornar esse updated item. E agora, nós temos a função de deletar, que ela vai receber somente o ID como parâmetro. E o que ela vai estar fazendo aqui? Primeiramente, fazendo essa verificação do ID, certo? Caso o ID não exista, vamos ter a mensagem de erro, ID não encontrado. E aí vamos ter uma constante existing item, que vai verificar, mesmo método aqui de cima, certo? Vai verificar se esse item já existe no nosso banco de dados, caso não, vai retornar um erro. E nós vamos ter, por fim, uma variável deleted, certo? Que vai chamar essa nossa nova função, deleted by ID, que vai deletar um item pelo ID dele, porque se não tivesse esse parâmetro, né, para identificarmos qual que é o ID que a gente quer excluiria todos os itens da nossa lista. Então, vamos excluir o item pelo ID dele. E caso ele não exista, nós vamos ter uma mensagem de erro e, por fim, retornar uma mensagem de sucesso quando esse item for deletado. Então, só vir salvando aqui as nossas pastas e, por fim, vamos agora para a última camada da nossa arquitetura aqui, certo? Que seria a de repositório. Ela vai ter uma conexão aqui com o nosso DB, que após a explicação dessa camada aqui, eu vou explicar como é que ele está funcionando, mas basicamente vai ser o responsável pela conexão com o nosso banco de dados, que a Isabela mostrou um pouco mais cedo como é que funciona. Então, beleza. Aqui nessa camada nós temos uma função a mais, certo? Que foi chamada no serviço, que é procurar algum elemento pelo ID dele para fazermos a verificação, caso ele exista, certo? Caso ele não exista e precisemos fazer uma alteração dele, vai mandar mensagem de erro, tudo aquilo que acabamos de ver na parte de serviço. Então, a primeira função que nós vamos estar vendo aqui é a de criar o item, que ela vai estar recebendo como parâmetro esse item que nós pegamos lá do usuário, que foi o que ele colocou no corpo da requisição. Aqui vamos criar uma constante que se chama result, que seria o resultado da nossa busca, né? Vai ser uma busca assíncrona, porque ela vai ter que buscar essa informação no nosso banco de dados. Vamos colocar o nosso DB aqui, a nossa variável, para fazer essa consulta, certo? E a palavra-chave query, porque nós vamos inserir uma query SQL aqui para fazermos a nossa busca. Então, aqui, com a crase, né? Vamos fazer essa busca que seria insert into to-dos. Aqui o nosso elemento item, certo? Valores que nós vamos estar adicionando. Vamos receber aqui um cifrão 1. Isso aqui é porque está sinalizando qual que é o número do valor que nós vamos estar usando. Vamos estar indicando aqui, que no caso vai ser passado por parâmetro. Item. Se tivermos mais de um item aqui, que vai ser o caso, por exemplo, dessa função aqui de update, nós vamos colocar aqui o cifrão 2, né, para o outro valor que vai ser atualizado aqui. Beleza. Por fim, nós vamos retornar aqui o nosso resultado, return, result.rows. Esse result aqui vai ser o nosso resultado dessa nossa busca, vai vir com várias informações, mas o que a gente quer é esse rows aqui, no caso, o primeiro elemento que ele vai retornar para a gente, que vai ser aquele primeiro item que nós vamos ter criado. Beleza? Agora eu vou copiar e colar, próxima função, para a gente ir mais direto ao ponto, apesar dessa daqui ser bem curtinha, porque ela vai ser só uma query de busca, certo? Vamos ter aqui a nossa função resultado, que ela vai buscar no nosso banco de dados, vai selecionar todos os elementos da nossa tabela to-dos e
vai retornar todos os rows, né? Vai retornar todos os nossos resultados. No caso aqui, a gente não quer só o primeiro, queremos todos. Aqui, o find by ID, nós vamos colocar uma restrição, né, para a nossa busca, que no caso vamos selecionar todos da nossa tabela to-dos, onde o ID seja o cifrão 1, que nem eu falei, que vai ser o que vamos receber por parâmetro. Vai ser esse ID, que vai ser o que o usuário colocar como fator para identificar o valor que ele queira buscar, certo? E a gente vai retornar o primeiro resultado de rows, que vai vir nesse nosso objeto. Temos aqui a função update, que ela vai ter essa cara aqui. Ela vai estar fazendo essa busca aqui, que vai ser o update to-dos, que é a nossa tabela. Ela vai definir o item cifrão 1, que vai ser o que vamos colocar aqui como parâmetro, né? Onde o ID seja aquilo que nós vamos também receber como parâmetro e vai retornar esse nosso resultado, essa nossa busca. Então aqui, esse primeiro cifrão vai ser o item e o segundo, o cifrão 2 aqui vai ser o ID. E retornamos esse resultado. Por fim, temos aqui o deleted by ID, certo? Que ele vai estar fazendo o seguinte. Vamos ter a nossa query, que ela vai deletar da nossa tabela to-dos, onde a gente tiver esse ID específico que vamos estar passando aqui como parâmetro. E esse row count aqui vai ser a contagem do quanto a gente, dos elementos que a gente deletou. Então ele tem que ser maior do que zero, ele tem que ser pelo menos 1. Nós temos que deletar, né, um item da nossa lista quando fizermos a chamada aqui dessa função. E, por fim, vamos exportar esse nosso objeto tipo repositório, que tem todas as nossas funções aqui, né? Por fim, aqui, o nosso database, a nossa base de dados. Estamos fazendo algumas importações aqui. Primeiramente, o PG vai importar o módulo PG, que é a biblioteca oficial do Node para fazer a conexão e interação com o banco de dados PostgreSQL, que é o que estamos usando. O .env vai importar esse módulo, que é usado para carregar as variáveis de ambiente a partir de um arquivo .env, que eu vou passar por ele quando eu acabar aqui, quando acabar a explicação desse arquivo. E, por fim, essa terceira linha aqui, .env config, nós vamos estar fazendo a configuração do nosso .env, que vai carregar as variáveis de ambiente e colocarmos aqui no nosso .env, certo? No caso aqui, nós só colocamos a conexão com o banco de dados do nosso .env, mas poderia ter a porta também, como foi mostrado aqui no app. Pode ser um valor que colocamos no nosso .env ou um valor qualquer que colocamos aqui, que vai ser o valor padrão, caso por algum motivo isso aqui falhe ou não exista. Que no caso aqui não existe, né? Voltando. Nós temos esse pool aqui que está fazendo a desestruturação e extraindo a classe pool do nosso módulo PG. E esse pool aqui é uma classe que vai gerenciar um conjunto de conexões com o banco de dados PostgreSQL. Isso aqui vai permitir que a gente reutilize conexões existentes e também melhore a eficiência do nosso projeto. Agora, a gente tem aqui esse config database, certo? Que isso aqui vai estar definindo um objeto, certo? Com esse nome aqui, config database, que ele vai conter a configuração necessária para conectar o nosso banco Postgres. Ele vai estar utilizando a variável de ambiente database URL, que foi o nome que definimos para a nossa variável que está no arquivo .env, certo? E por fim, vamos estar fazendo a exportação da nossa variável DB, criando uma nova instância desse objeto pool que tem o nosso objeto config database dentro dele. Agora, aqui no nosso .env, como eu falei, database URL é o nome dele, certo? E como a Isa já passou por ele, só refrescando isso aqui, essa primeira variável é o Postgres, porque é o nosso banco, nome do usuário, senha do usuário, onde nós estamos hospedando a nossa aplicação, no caso é local. Essa daqui é a porta padrão que vem do Postgres, né, 432, e ToDoDB é o nome do nosso banco de dados.
Aí então, a gente já fez todo esse desenvolvimento do código. Aí para fazer as requisições, lembra que a gente fez todo o back-end. Então para fazer o teste, a gente vai usar o Thunder Client, que é uma extensão do VS Code. Existem outras opções, mas é que a gente preferiu, por ser mais fácil também, por ser do VS Code. E nesse Thunder Client que a gente vai fazer todas as requisições com os links que a gente definiu nas rotas. A gente definiu a rota de fazer criação, a rota de fazer update, de delete, todas essas rotas que a gente definiu, a gente vai fazer o teste por lá. Então, não vai ser a coisa mais visual, assim, não vai ser uau, fiz um site, não vai ser assim. Mas poderia desenvolver também um front-end e chamar esse back-end que a gente desenvolveu aqui. Mas a gente optou para fazer só para ter aqui mesmo. E também, quando você fizer as atualizações pelo Thunder Client, você vai conseguir fazer lá no terminal do Postgres, conseguir fazer aquele código que a gente fez, o select asterisco, e você vai conseguir ver todas as inserções que você fez aqui dentro. Lembrando também que você pode usar o PGAdmin ou outras formas de visualização do banco de dados, mas a gente optou por não, porque também seria uma outra configuração, existe um outro processo e a gente quis manter toda a simplicidade. Beleza. Voltando aqui, nós vamos estar usando o Thunder Client, que é uma extensão do VS Code, para podermos fazer esse teste de requisições HTTP, certo? E o que a gente vai estar usando aqui temos as nossas rotas, certo? Que podemos selecionar aqui o nosso endereço localhost, a porta 5050, e aqui nós vamos poder estar selecionando os métodos que vamos estar usando. Primeiramente, conectar, rodar a nossa aplicação, vamos estar usando o comando npm run dev aqui para isso. Quando tiver tudo certinho, servidor rodando nessa porta que foi definida, a gente vem para cá, podemos primeiramente fazer um get. Essa lista que nós criamos nesse banco de dados está zerado, então aqui já está aparecendo a nossa primeira mensagem de erro. Ainda não há itens na lista. Então, temos aqui um status 404. Mas podemos colocar itens na nossa lista, né? Vamos colocar aqui. Criar código. Desculpa. Vamos colocar aqui criar código. A gente vai colocar aqui o criar código que vai criar um novo item da lista. Aí a gente faz um get. Beleza? Apareceu aqui. Agora a gente envia. Nós podemos colocar outros itens também, por exemplo, variables. Quando a gente faz um post, depois a gente pode fazer um get. Aí aqui temos o ID1 para criar código, que foi o primeiro item que colocamos na lista. O ID2. E se a gente apertar o reset, tem como a gente apagar o item também. Qualquer um dos dois que a gente criou. O post, né? Poxa? Não, é o reset. Ah, é verdade, esqueci. Peguei. Aqui a gente tem o método put, certo? Que a gente pode fazer a alteração de um item na nossa lista. Só que a gente vai ter que colocar o ID dele. Por exemplo, aqui, o 2. Ao invés de lavar louça, eu vou botar lavar roupa. E aí eu clico aqui no send. Ok, se eu faço um get, eu tenho que primeiramente tirar o meu ID aqui da rota, senão vai me dar um erro, certo? Porque não tem uma rota get com um ID específico. E aí, agora, o valor aqui está atualizado. Lavar roupa. Eu também posso deletar. Aí, Eu vou escolher aqui para deletar o item lavar roupa. Coloca o identificador 2, o ID dele lá na rota. Delete, colocar o host, 2.5. Dá 5.000, né? Isso, /2. Quer passar aqui? Não, coloca só 2. Não, sem ID. /2. Também, galera, vocês foram para depois. Sem crise, faz parte. Dá um send e depois faz um get de novo, tirando a /2. Se colocar a /2 aqui, vai ter um status 404 no nosso count, porque nós não temos essa rota. Aí dá um send ali, beleza, sumiu o lavar louça. Aí agora também deixa eu só voltar aqui nas rotas, que eu já decorei todas. Deixa eu voltar em todas as rotas que a gente definiu. A gente definiu também a rota put para fazer um update, correto? Então a gente vem aqui no Thunder Client, vou fazer um put. Aí se você ficar na dúvida, você pode sempre
Eita. Se você ficar na dúvida, você pode vir aqui, ó. Você tem que colocar um ID e vou mandar, acho que no corpo, se não me engano, você manda também o que você vai colocar. Então, o item que eu vou. Acho que o update a gente até já fez, né? Ela já Fazer as unhas. Fazer as unhas, tá? Fazer as unhas. Ótimo. Dá um save. Beleza. O último é só o de delete, que a gente ainda não fez. A gente fez o de delete? Não fez. Então já foi o de delete, já foi o de put, já foi o de get, já foi o de post, né? Então vamos fazer. Beleza? Repetindo, caso você tenha ficado na dúvida, vamos fazer um envio. Vamos fazer mais um. Fazer mais um envio pra gente poder apagar e conferir. Coloca um 2 aí, vamos fazer um lavar o carro. Ok, então, lavar o carro. Vai ser Muitas uma tarefas. Aí ele criou com o ID3 porque o PGAdmin, ele vai criando esse serial e ele não reseta quando você apaga. Então agora não existe mais um com o método 2. Se eu for fazer, vou mostrar como é que tá por enquanto tudo. Beleza, eu tenho um e o 3. Se eu fosse fazer um update, é o update com put, no 2, ele vai me retornar um erro, falando que não é encontrado, porque você apagou de 2 e uma coisa própria do post, esse serial, ele não fica se resetando. Tem uma forma de você resetar, mas eles têm que fazer manualmente. E eu acho que é isso, né? Já foram todas as rotas, todos os erros possíveis, se for algum erro, mas quando você ficar na dúvida, vem na rota que você vai ver que o link, esse 2 pontos e esse fica uma coisa que você tem que escrever. Se você ficou na dúvida de que tem que ter no corpo, vai na de repositório ou vai na de serviço que você consegue ver. Mas é isso. Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então, é isso, galera. Essa foi a apresentação do Grupo da Glória. A reunião aconteceu ao vivo, mas para quem não conseguiu assistir ao vivo, vai ter na descrição do vídeo o link do material e vai ficar no YouTube para quem quiser assistir novamente. E é isso. Tem mais alguma coisa? Então é isso. Parabéns, meninas. A prestação de vocês ficaram muito boas. Então é isso. Vou desligar a gravação aqui. Deixa eu sair.